Oi gente, meu nome é Pedro Rezende, eu sou um dos monitores que vai acompanhar vocês ao longo desse semestre. Lembrando que essa aula é produzida exclusivamente para essa disciplina, sendo proibida a sua distribuição para terceiros. Então, sejam todos bem-vindos à aula de câncer de pele não melanoma e começando pelas generalidades do câncer, né? O câncer de pele, ele é o câncer mais comum no mundo, né? Inclusive no Brasil, existem várias modalidades de câncer de pele, que incluem os melanomas e os não melanomas. Dentre os não melanomas, a gente tem os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares, que são o assunto dessa aula de hoje. Epidemiologicamente, como eu falei, o câncer de pele não melanoma é o subtipo mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O INCA estima que serão quase 180 mil novos casos em 2020, mas esses cânceres apresentam altos percentuais de cura caso eles sejam detectados e tratados precocemente. E entre os tumores de pele, o câncer não melanoma, apesar de ter grande frequência, né, ele tem baixa mortalidade. Apesar de 180 mil novos casos em 2020, em 2019 houveram um pouco mais de 2.600 mortes, sendo o carcinoma basocelular mais comum e menos agressivo. Portanto, esses cânceres não levam à morte com frequência, no caso deles serem tratados corretamente, mas podem deixar mutilações bastante expressivas no indivíduo, caso ele se agrave. Agora, falando dos fatores de risco para o desenvolvimento dos cânceres de pele no melanoma. Então, as pessoas mais atingidas são aquelas que têm pele e olhos claros, que são mais sensíveis justamente à ação dos raios solares. Deve-se levar em consideração também o tempo de exposição ao sol desses indivíduos. Outro fator de risco importante é a história pessoal ou familiar desse câncer, ou ainda doenças cutâneas prévias. Outros fatores de risco incluem indivíduos com sistema imune debilitado, aumentando a susceptibilidade dos queratinócitos à infecção e a transformação por vírus oncogênicos, em especial o HPV, e exposição à radiação artificial. Outros fatores de risco que eu ainda vou comentar são os carcinógenos industriais, entre eles alcatrão e óleos, a presença de úlceras crônicas, cicatrizes de queimaduras antigas e ingestão de arsênio. Então, nesse slide a gente tem algumas lâminas de pele normal. A pele é constituída por duas camadas, a epiderme, que é mais superficial, e a derme, que é mais profunda. E é nessa derme que a gente tem os anexos dérmicos, como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e os folículos pilosos, que eu vou abordar melhor no próximo slide. Abaixo dessa derme a gente tem a hipoderme, que é também chamada de tecido subcutâneo, constituída por tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, mas ela não faz parte propriamente dita da pele, né? Ela na verdade só auxilia na união da pele com os órgãos adjacentes. Agora, o epitélio da pele é o tipo estratificado pavimentoso queratinizado e, a depender da sua espessura, ele pode ser classificado como pele espessa ou fina. A espessa ou grossa é a pele encontrada em áreas que estão sujeitas a maior carga de atrito, como nas palmas das mãos, planta dos pés e algumas articulações, e está sendo representada aqui nessas duas lâminas da esquerda. Enquanto na lâmina da direita, a gente tem uma pele fina. Então, como eu falei, trata-se de um epitélio estratificado pavimentoso que apresenta diferentes camadas, que também podem ser chamadas de estratos, que são de profundo para superficial: o estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso, o estrato lúcido e o estrato córneo, que, de forma bem resumida, não cabe a mim aqui explicar cada um deles por conta do tempo, de forma bem resumida, os queratinócitos eles são formados a partir de células troncos epidérmicas ali no estrato basal e se deslocam em direção ao estrato córneo. No meio desse caminho, essas células elas aumentam de tamanho, elas perdem seus componentes citoplasmáticos, são preenchidas com filamentos de queratina e morrem. Antes da gente detalhar a derme, cabe ressaltar que a gente observa nessas lâminas da esquerda as papilas dérmicas, né, que são projeções da derme em relação à epiderme, que em geral estão paralelas umas com as outras e estão relacionadas com o aumento da área de contato entre a derme e a epiderme. Agora, nesse slide eu vou dar um maior enfoque na derme e nos seus anexos. A derme, como a gente viu, é a segunda camada mais profunda da pele. Ela contém tecido conjuntivo denso, além de várias outras estruturas como vasos sanguíneos, que estão relacionados principalmente com a nutrição da epiderme, que é uma estrutura vascular. Além disso, a gente também observa nervos, vasos linfáticos e estruturas anexas da pele, como os folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, que a gente consegue observar bem nessa imagem à esquerda. A gente deve observar, além do folículo piloso e pelo, a presença de glândulas sudoríparas apócrinas, né? Elas desaguam diretamente no infundíbulo, e écrinas, que são independentes do folículo piloso. A gente deve observar também que os folículos pilosos estão inseridos no tecido adiposo da hipoderme. À direita, a gente observa em maior detalhe a glândula sudorípara écrina, independente, né? Ela não depende do folículo piloso, na imagem de cima, e a glândula sebácea na imagem inferior. Na imagem da glândula sudorípara, a gente observa uma porção secretora e uma porção ductal.
Nessa glândula, a gente percebe a presença das células epiteliais e mioepiteliais. Já na glândula sebácea, elas carregam a sua secreção diretamente no folículo piloso. Ela produz uma secreção rica em lipídios. É vista como um grupo de células cuja maioria exibe um citoplasma claro, por conta das numerosas gotículas lipídicas que, como vocês já sabem, são perdidas ao longo do processamento histológico. Agora, o carcinoma de células escamosas, que também é chamado de carcinoma espinocelular, carcinoma escamocelular ou carcinoma epidermoide. Ele se apresenta como uma variedade de manifestações, incluindo pápulas, placas, nódulos e lesões lisas, hiperceratóticas ou ulcerativas, e podem se desenvolver em qualquer local da pele, sendo os locais mais comuns aqueles mais expostos ao sol. Por isso, os locais mais comuns são a cabeça e o pescoço. Pode haver o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas sem exposição solar, principalmente naqueles indivíduos negros, né? A manifestação desse carcinoma de células escamosas depende do tipo de lesão e do sítio dessa. Quando os carcinomas de células escamosas não invadem a membrana basal da junção dermoepidérmica, eles são chamados de carcinomas in situ ou doença de Bowen. Estes aparecem como placas eritematosas, escamosas e bem definidas, geralmente são assintomáticas também. Já na fase avançada, na invasiva, as lesões são nodulares, apresentam produção variável de queratina, conhecida clinicamente como hiperceratótica, e podem ulcerar. Lesões bem diferenciadas, em geral, aparecem como endurecidas ou firmes, pápulas, placas ou nódulos hiperceratóticas, podendo haver ou não ulceração. Já nas lesões pouco diferenciadas, elas tendem a ser carnosas, macias e se manifestar através de pápulas granulomatosas ou nódulos que não têm hiperqueratose. Podem apresentar ainda ulceração, hemorragias ou área de necrose. Lesões invasivas, com frequência, elas são sintomáticas, mas podem ser dolorosas ou ter ainda prurido. Com base nos achados clínicos, sugeri fortemente o diagnóstico de um carcinoma de células escamosas, mas é necessária a examinação histopatológica para que seja confirmado esse diagnóstico. No caso do carcinoma de células escamosas in situ, também chamada de doença de Bowen, o diagnóstico é feito quando se observa a displasia queratinocítica envolvendo toda a espessura da epiderme, entretanto, sem a infiltração de células atípicas na derme. Os queratinócitos, nesse caso, são pleomórficos, né? Então você tem células com diferentes tamanhos e núcleos, com o núcleo hipercromático, representado pelas células amarelas, aqui nessa imagem do meio. Também você consegue observar várias mitoses. A disceratose também, que é a ceratinização imperfeita das células epidérmicas, está representada na seta branca. Já nos carcinomas de células escamosas invasivas, a gente observa queratinócitos displásicos, né? Então você tem um crescimento anormal dessas células, envolvendo toda a epiderma, e que penetra também na derme ou ainda em tecidos ainda mais profundos. Carcinomas de células escamosas bem diferenciadas apresentam queratinócitos que estão levemente alargados, com abundante citoplasma, com queratinização e podem se manifestar em células poligonais que podem estar se organizadas em lóbulos, com grandes áreas de queratinização, como a gente consegue observar nessa imagem à direita. Já nos carcinomas de células escamosas pouco diferenciados, os queratinócitos são anaplásicos, com pouca evidência de diferenciação ou queratinização. E com frequência a gente observa mitose nesses casos. A causa mais importante dos carcinomas de células escamosas cutâneas é a lesão no DNA induzida pela exposição à luz ultravioleta, sendo a incidência do tumor proporcional, lógico, ao grau de exposição solar durante a vida desse indivíduo. Agora, falando da fisiopatologia desse câncer, né? Sugere-se a ocorrência de mutações no PT53, existindo aí relação com a exposição solar. O P53 é uma proteína que atua como uma espécie de sensor de estresse celular. O aumento do seu nível celular pode levar à parada do ciclo celular, por exemplo, ele interrompe as células na fase G1 do ciclo celular, promovendo então o reparo do DNA de alta fidelidade, ou ainda, quando isso não é possível, ele promove a eliminação das células através da apoptose. Quando essas funções protetoras são perdidas, né, a lesão do DNA é induzida pela luz ultravioleta, provavelmente reparada por mecanismos errôneos, e cria-se então mutações que são transmitidas às células filhas. O carcinoma basocelular, por outro lado, é um câncer de pele que cresce a partir da camada basal da epiderme e seus anexos. Esses tumores eles podem ser referidos como epiteliomas por conta do seu baixo potencial metastático, porém podem ser localmente agressivos e destrutivos da pele, assim como das estruturas adjacentes, incluindo ossos. Esses tumores apresentam crescimento lento e raramente produzem metástases. A grande maioria é reconhecida em um estágio inicial e curada por excisão local. No entanto, um pequeno número de tumores, menos de 0,5%, é localmente agressivo e potencialmente desfigurante, ou pode mais raramente metastatizar. Acometem locais expostos ao sol em adultos e idosos levemente pigmentados. Cerca de 70% dos carcinomas basocelares ocorrem na face por conta justamente da radiação solar. A apresentação morfológica do carcinoma basocelular pode ser dividida em 3 grupos, com base justamente nessa lesão histopatológica: a nodular, a superficial e a morfeiforme. A nodular ela representa cerca de 60% dos casos e manifesta-se como uma pápula rósea. A lesão tem uma aparência translúcida e pode-se observar a veia telangiectásica dentro dessa pápula. A periferia também, ela, em geral, é mais elevada que o centro da lesão. Já na lesão superficial, que
corresponde a cerca de 30% dos casos, manifestam-se tipicamente com máculas, manchas ou placas finas ligeiramente escamosas e não firmes, de cor vermelha, clara a rosa. Por fim, a morfeiforme, que corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos, em que as lesões são tipicamente lisas, cor de pele ou levemente eritematosas, que são frequentemente atróficas, geralmente têm uma qualidade firme ou endurecida com bordas mal definidas. Os carcinomas basocelulares geralmente se apresentam como pápulas peroladas, que contêm numerosos vasos sanguíneos epidérmicos dilatados, a telangiectasias. Alguns tumores contêm melanina e por isso são semelhantes aos nervos melanocíticos ou melanomas. As lesões avançadas podem ulcerar e a extensa invasão do local dos ossos ou dos seios da face pode ocorrer dentro de muitos anos de negligência ou em tumores raramente agressivos. Uma variante comum é importante, o carcinoma basocelular superficial, que manifesta-se como uma placa eritematosa, ocasionalmente pigmentada, que pode ser semelhante às formas precoces do melanoma. A fisiopatologia do carcinoma basocelular está associada a mutações que ativam a via de sinalização Hedgehog desenfreadamente. Na síndrome do carcinoma basocelular nevoide, na SCBN, também conhecida como nevo de células basais ou síndrome de Gorlin, que é caracterizada justamente por múltiplos carcinomas basocelulares, entre uma série de síndromes cancerígenas associadas a manifestações cutâneas. O gene associado à SCBN é o PTCH, um supressor tumoral, que indivíduos com SCBN nascem com a mutação da linhagem germinativa em um dos alelos PTCH e o segundo alelo normal é inativado em tumores por uma mutação adquirida por acaso ou devido à exposição aos agentes mutagênicos, como a luz ultravioleta. O PTCH é uma proteína receptora Sonic Hedgehog SHH, um componente da via de sinalização Hedgehog, que determina a polaridade durante o desenvolvimento embrionário e regula também a formação dos folículos pilosos e o seu crescimento. No estado desligado, a PTCH se apresenta como um complexo com outra proteína transmembrana chamada SMO, a Smoothened, quer dizer liso em inglês. A ligação da SHH à PTCH libera o SMO, que por sua vez ativa o fator de transcrição GLI1, estimulando então a expressão de genes que mantêm o crescimento e a sobrevivência de células tumorais. Portanto, na SCBN, a perda de função da PTCH provoca a ativação constitutiva da SMO e GL1, levando então ao desenvolvimento de carcinoma basocelular. Histologicamente, as células tumorais lembram aquelas observadas na camada de células basais normais da epiderme. Originam-se da epiderme ou do epitélio folicular e não acometem superfícies mucosas. Dois padrões podem ser observados: crescimento multifocal derivado da epiderme e algumas vezes se estendendo por vários centímetros na superfície cutânea, que é o tipo superficial multifocal, e lesões nodulares que crescem em direção à parte inferior da derme profunda, como cordões e ninhos de células com basofilia variável e núcleos hipercromáticos, em meio a uma matriz mucinosa e frequentemente circundada por numerosos fibroblastos que a gente consegue observar nessas duas imagens que estão no slide. E por fim, falando um pouquinho sobre a prevenção, sinais e sintomas e o tratamento. Para a detecção precoce do câncer, existem estratégias de diagnóstico precoce e de rastreamento. O rastreamento é justamente a aplicação de exames em indivíduos saudáveis sem sinais ou sintomas da doença, com o objetivo de detectar a doença em fase pré-clínica. Para o câncer de pele, a sua identificação em fase bem inicial ou ainda de lesões pré-malignas possibilita melhores resultados em seu tratamento, com maiores chances de cura e menores sequelas cirúrgicas inestéticas. Atualmente, não há consenso quanto ao rastreamento populacional para câncer de pele, sendo que as evidências mundiais são insuficientes para sua recomendação, então você não faz. Na identificação dos cânceres de pele basocelulares e espinocelulares seriam buscadas nas regiões do corpo mais expostas ao sol. Os principais sinais de alerta para o câncer de pele são manchas pruriginosas que coçam, escamativas ou que sangram, sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor, feridas que não cicatrizam em 4 semanas, e diante dessas lesões suspeitas, um especialista deve ser procurado para a confirmação do diagnóstico e respectivo tratamento. Portanto, o tratamento do câncer de pele não melanoma consiste na cirurgia para a retirada da lesão que, em estágios iniciais, pode ser realizada em nível ambulatorial. Já para os casos mais avançados e para o câncer de pele melanoma, o tratamento vai variar de acordo com o tamanho e estadiamento do tumor, podendo ser indicados além de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Aqui estão as minhas referências. Obrigado, gente, e bom estudo.